Bunny Girl Senpai certamente é um dos romances mais populares da nova geração, mas pra quem é veterano como eu, conseguiu perceber de cara como esse anime utiliza fórmulas que já deram certo em outros haréns que fizeram sucesso no passado. Nesse vídeo eu vou provar pra você como Bunny Girl simplesmente copia elementos desses outros animes e faz tudo parecer original. Antes que você, fã de Bunny Girl, deixe o dislike, eu não pretendo falar mal do anime, tá? Minha intenção é mostrar que existe sim um padrão que foi utilizado várias vezes e vou mostrar pra vocês como diferentes animes utilizam essa fórmula pra desenvolverem suas histórias. Indo direto pro assunto agora. No título do vídeo, eu usei o termo harém sobrenatural porque quando o anime foi lançado, ele imediatamente foi comparado com Monogatari Series. Claro que essa vai ser a comparação mais óbvia, mas vocês vão ver ao longo do vídeo, cara, que Bunny Girl também utilizou elementos que vieram de várias outras fontes. Acredite, Monogatari é só o começo da coisa toda. Já podemos destacar que, apesar de ambos usarem elementos do gênero harém, no primeiro arco eles se apresentam apenas como animes sobrenaturais com protagonistas que querem ajudar uma garota, e logo depois de resolver seu problema, ela se torna sua namorada. A Mai no caso do Sakuta e a Senjo Gahara no caso do Araragi. Conforme os arcos vão passando, os protagonistas conhecem outras garotas que também passam por problemas sobrenaturais. Algumas acabam gostando dele, outras não, mas isso já mostra como os gêneros harém e sobrenatural são usados fortemente nessas obras. Os protagonistas têm personalidades bem diferentes dos outros que a gente vê por aí. Eles são sarcásticos e bem engraçados. O que muda é o fato de um ser mais assanhado e outro ser mais acessível, um detalhe que influencia bastante no progresso das histórias. Eles também precisam enfrentar seus próprios problemas e, apesar da comédia, os arcos são resolvidos com diálogos reflexivos e dramáticos, mesmo que um seja mais difícil e o outro seja mais tranquilo de se entender. E a verdade é que depois de você assistir muito anime, você consegue perceber que esse padrão não é exclusivo desses dois. Mas pra gente saber de onde veio esse padrão, precisamos juntar mais algumas peças do nosso quebra-cabeça. Há 20 anos atrás, Suzumiya Haruhi já tinha trazido diálogos inteligentes dentro de histórias dramáticas com momentos engraçados. Esse anime fez muito sucesso nos anos 2000 e nota-se referências dele em Bunny Girl, como o fato de todo o arco ter um mistério diferente pro nosso herói resolver e a própria fantasia de coelha, que está muito presente no anime. E olha que eu nem citei os elementos sobrenaturais, que não só Suzumiya, mas Bunny Girl tem muitas semelhanças com Kami no Mi Zoshiro Sekai, onde o protagonista também precisa fazer essas missões de salvamento de várias garotas. A diferença é que aqui tudo se resolve com romance mesmo, já que isso tem a ver com a especialidade do protagonista, que vai ser a penúltima peça principal do nosso quebra-cabeça, o padrão harém das visual novels. Não que Bunny Girl tenha vindo de um jogo, mas ele também tem inspirações vindas do formato em que certas visual novels utilizam. Em raros casos, podemos encontrar tanto os finais harém, onde o protagonista fica com todo mundo, assim como ele também pode não terminar com ninguém, que seria o caso das bad endings. Geralmente, a forma correta de se jogar uma visual novel quando tem harém é você apenas escolher uma das meninas e focar nela desde o início, uma lição que tanto o autor de Monogatari quanto o autor de Bunny Girl aprenderam e aplicaram em suas obras. Mas ao invés de ganhar o jogo, eles ganharam você, meu caro fã. Fora do Japão, pouca gente liga para visual novel, mas lá dentro elas têm grande influência. Bunny Girl não foi adaptado delas, mas a peça final vai deixar mais claro a forma como ele utilizou todos esses elementos. O anime foi uma adaptação de mangá, mas o mangá também foi uma adaptação de uma light novel que, exceto Kami no Mi Zoshiro Sekai, todos os animes que eu citei também foram adaptados dessa forma. Até o nome dele lembra um pouco Monogatari. Diferente dos mangás que o autor de certa forma consegue ter a liberdade de fazer arcos mais longos, nas light novels cada arco precisa ser bem organizado para caber de forma compacta. Por isso é comum a gente ter uma sensação mais forte de história fechada nos arcos de certos animes. Claro que os mangás podem fazer isso também, mas o formato dá essa vantagem deles conseguirem deixar mais espaços para ganchos que vão fazer a história continuar. Não só no conto em si, mas até a forma como cada garota cantando em seus respectivos arcos mostra como a novela é organizada. A partir disso, cara, você já é capaz de perceber esse padrão facilmente quando estiver assistindo anime. Oregairo, apesar de não ser um harém, no início ele segue o mesmo padrão e usa para resolver o problema das pessoas. Já no caso de Re:Zero, ele utiliza o harém e usa isso para desenvolver o Subaru e as garotas que ele vai conhecendo. E o Jitsu, mano, apesar de ter mais foco no protagonista, na primeira temporada ele segue certinho uma fórmula que Monogatari e Bunny Girl também utilizam. E para não deixar nenhuma adaptação de visual novel de fora, Grisaya, apesar de não ter o elemento sobrenatural, ele se assemelha com Monogatari não só na fórmula que eu te mostrei, mas também na aparência, já que eles foram feitos pelo mesmo designer. Agora, uma coisa é se inspirar e usar isso para passar mensagens diferentes, outra coisa é você
você copiar na cara dura, igual que os animes que eu citei dessa playlist fizeram. E olha que eu só falei de anime famoso, cara. É só clicar que a gente continua conversando por lá, beleza? Eu sou Danuki e até o próximo vídeo.